O pentecostalismo é um movimento religioso criado em 1901, nos Estados Unidos, por William Seymour, um pregador responsável pelo avivamento da Rua Azusa, ocasião que despertou o interesse da comunidade e a atenção da imprensa local. A crença dos pentecostais se estabelece no batismo do Espírito Santo, na experiência de falar a língua dos anjos e nas mensagens proféticas. Sua chegada em terras brasileiras se deu por intermédio de missionários estrangeiros. Em 1910, a Congregação Cristã do Brasil foi criada em São Paulo, pelo italiano Luiz Francesconi. Um ano depois, surgiria a Assembleia de Deus, fundada em Belém por 2 suecos. Essas congregações fazem parte da chamada primeira onda do pentecostalismo, que se referem às igrejas históricas. Essas denominações permaneceram sem concorrência por 40 anos, até a chegada da segunda onda do pentecostalismo, que se refere a igrejas como o Brasil para Cristo, fundada em 1950, a Igreja Quadrangular, que abriu suas portas no ano seguinte, e a Deus é Amor, criada em 1962. A década de 50 também marca a chegada da TV no Brasil, sendo a Tupi a pioneira. Em 1953, é fundada a TV Record, a emissora mais antiga em atividade no país. O uso das telecomunicações pelas religiões começou nos Estados Unidos, já desde a década de 50 que eles vêm trabalhando com isso para falar para os seus fiéis, angariar mais fiéis, assim por diante. Então, isso chegou no Brasil também. Durante a ditadura militar cresceu, tanto a concessão para emissoras, tanto católicas quanto evangélicas, e no caso das emissoras evangélicas, teve aí uma mudança aí na forma de evangelização e de reunião de fiéis também, que fez com que houvesse um crescimento aí dessa utilização, primeiramente, das rádios, E na década de 60, o que é que surge? Surgem as igrejas eletrônicas, Muitas vezes são pacotes importados, dos Estados Unidos, que tem aquele formato dos televangelistas. Eram missionários evangélicos lá, pregadores como Jimmy Swaggart, Rex Humber. Então tudo isso influenciou muito as igrejas evangélicas ali naquele momento. Uma das figuras ilustres da época era Robert McAllister, pastor e televangelista canadense, que influenciou Edir Macedo e R.R. Soares, os precursores da terceira onda do pentecostalismo no Brasil. A Universal do Reino de Deus, talvez o nome mais famoso quando se pensa em pentecostalismo, foi fundada no final da década de 70, pelos 2 pastores. Criada primeiro como Igreja da Bênção, a congregação logo viria a sofrer uma ruptura, deixando Macedo no controle da Universal. R.R. então fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus, que assim como a IURD, começou a adotar a teologia da prosperidade. É uma teologia que te ajuda com fórmulas, com prescrições de como você ser bem-sucedido na tua relação com Deus. E essa teologia de autoajuda, ela parte do princípio de valorizar o indivíduo e vai reunir crenças sobre cura, sobre prosperidade, sobre o poder da fé. Se a boa relação com Deus está em cima da bênção, prosperidade em todas as etapas, em família, em consumo, em bens, em relações e tudo, eu não posso ser fracassado em nada. Porque eu fracasso em qualquer esfera, a culpa é sua, porque você não teve fé suficiente, porque todas essas benesses de Deus estão disponíveis. Tem que chegar aí. Pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai mandar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. Onde está? Porque aí o povo tem coragem em você. O povo tem que ter confiança. O povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquele xoxo, aquela maneira xoxo, o povo não vai confiar em você para orar. Tem que ser o super-herói do povo. Exatamente. Você tem que ser o super-herói. Pessoal, vamos fazer isso aqui. É o grande desafio. O valente, o macho. Eu sei agora, papai. Eu fiz isso. Eu peguei a Bíblia. E aí, a grande máxima é que a dúvida é a ladra da bênção. Se você duvidar, o que acontece? Você perde a bênção. Isso aí redime as igrejas de qualquer culpa,
quando você não alcança a bênção. Desde o primeiro momento, ele tem muito claro a importância de utilizar os meios de comunicação de massa. A partir dos seguidores que ele vai arregimentando, a partir desses programas, é que depois ele vai abrindo novos templos. Associada a grandes eventos de evangelização que aconteciam no espaço público, né? Por exemplo, as cruzadas, né, ou campanhas de evangelização. Eles faziam a pregação nas emissoras de TV com programas na rede de TV e a partir dali ganhavam adeptos, seguidores, apoio financeiro, né, de várias maneiras que fortaleciam as suas denominações. E foi aí nesse processo mesmo, né, no final dos anos 80, nesse processo da Constituinte, que eles começaram também a disputar as próprias concessões dentro de uma estratégia mesmo de ocupar os canais mesmo de mídia para, não só para a evangelização, mas esse processo mesmo de criação de uma religiosidade por meio das mídias. A televisão era a porta de entrada para a casa das pessoas, o Edir Macedo sabia do potencial disso, sempre a ideia foi ter uma televisão que fosse nacional, não fosse regional. E muda tudo, né? A mente de Cristo só é possível se você consumir os programas da IURD, né, na Record, ouvir o rádio, ir para os cultos e se abster de todo e qualquer conteúdo que não seja esse conteúdo. Isso também é uma reserva de mercado, não é não? Você aumenta e veja, com isso você vai multiplicando e ampliando o poderio e o próprio poderio midiático da igreja, porque esses fiéis são condicionados, são dirigidos para consumir só esse conteúdo. É uma estratégia proselitista extremamente potente. E torna universal essa potência que é, assim, sem dúvida nenhuma, né? Alça a Universal a um outro patamar completamente diferente das outras igrejas evangélicas, assim. Quando é promulgada a nova Constituição no Brasil, os representantes evangélicos eleitos ali na Câmara, no Senado, existiam, mas eram muito poucos. E, eventualmente, tinham um ou outro aqui ou acolá. Os constituintes evangélicos discutem o novo projeto constitucional. Ontem, a bancada se reuniu para definir como vai votar o primeiro esboço da nova Constituição. Os evangélicos vão votar o projeto da Constituição seguindo a orientação de sua comunidade religiosa. As questões que mais preocupam o grupo são a família, o aborto, o casamento e a liberdade de culto. Nós não concordamos com vários pontos do relatório apresentado pelo senador José Bisol, principalmente na questão das garantias constitucionais aos homossexuais, de formas que houve uma negociação, não chegamos a conseguir o que nós queríamos, né, com relação a outros assuntos também, como a questão do aborto, de formas que nós vamos continuar essa luta a nível de plenário a partir do dia 15 de julho. Foram distribuídas várias concessões em troca de apoio político, né? E isso é muito, né? Você já nasce o processo democrático com um problema muito grande para a democracia, que é a distribuição de veículos de mídia, né? Porque a gente sabe o papel crucial que a mídia tem na sociedade, né? Na formação da opinião pública, no debate sobre as políticas públicas, no acompanhamento dos governos. E sempre foi usada para fazer política, né? Sempre foi usada para fazer política. O Silas Malafaia, principalmente, assim, né, não é universal e não tem um canal nacional, tudo mais como o Edir Macedo, mas ele sempre usou os programas dele para fazer política, para falar de política, para discutir política. Tem muito pouco de Bíblia, de fato, e tem muito mais de opiniões políticas, assim. Então é naquele primeiro momento que começa a nascer a chamada bancada evangélica. Quem se organiza num primeiro momento com mais força para levar esse objetivo adiante foi a Assembleia de Deus. Até a própria Universal não estava ali tão organizada e preparada para isso. Até então, você tinha aí uma ideia de que os pentecostais eram avessos às coisas do mundo, né? Eles não se metiam em política, mas começou aí a ter, nesse processo da Constituinte, uma ideia de que irmão vota irmão. Esse segmento, principalmente, sempre foi muito pragmático, sempre se aliou, na verdade, com qualquer governante, com qualquer um que esteja no poder. O importante é estar bem com o poder e, a partir dessa aliança, dessa parceria, conseguir mais facilmente o atendimento das suas reivindicações. Em 1970, o Brasil tinha 5% de evangélicos. Antes de 1936,
você tinha poucos deputados evangélicos eleitos, e em 1986 você passou para 32 candidatos evangélicos eleitos, sendo que desses 32, 18 eram pentecostais. Pela primeira vez foram eleitos mais pentecostais do que evangélicos históricos, e desses 18 pentecostais, 14 eram da Assembleia de Deus, né? Os últimos dados que a gente tem sobre o número de evangélicos no Brasil são de 2010, mas já mostrava ali um crescimento gigantesco. E hoje esse número vem crescendo cada vez mais, a ponto de, no próximo, em 2022 já, segundo estimativas do próprio IBGE, pela primeira vez a Igreja Católica talvez deixe de representar 50%, né, do total da população brasileira. Gradativamente, os evangélicos começam a ocupar posições de destaque na política brasileira. No entanto, a falta de experiência com a logística das candidaturas e dos votos faz com que o grupo perca vereadores e parlamentares nas eleições de 1990. É quando a IURD adota um plano estruturado de entrada na política, que consiste na organização de votos destinados dessa vez a candidatos oficiais. A estratégia dá certo, e ao longo da década de 90, a Universal se torna uma espécie de comitê eleitoral, distribuindo santinhos, fazendo campanha e direcionando os votos dos fiéis. Várias outras denominações também adotam táticas similares, consolidando de vez a presença dos evangélicos no cenário da política brasileira. Os parlamentares evangélicos começam a se mostrar mais barulhentos, assim, né, mais aguerridos, mais ou menos em 2010 mesmo, e acho que principalmente na figura primeiro do Feliciano. Acho que Feliciano é o que primeiro vai aparecer fazendo aqueles discursos dele, e aí que a mídia também começou a olhar um pouco mais e falar, opa, o que é isso que está acontecendo? Quem é esse cara? Enfim, né? E aí começou a acompanhar talvez um pouco mais isso estava acontecendo. E o Eduardo Cunha, né? Assim, mas a gente não pode nunca esquecer que o poder que o Eduardo Cunha teve, e mesmo que o Feliciano teve, foi dado a eles. A Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, desde a primeira eleição direta para presidente da República, ela sempre esteve com todos os governantes de plantão. Com o Fernando Collor, quando o Fernando Collor cai, ela está junto com o Itamar Franco, depois com o Fernando Henrique Cardoso. Ele foi aliado de todos os governos. E isso é uma via de mão dupla. Ele foi aliado de todos os governos porque era interessante para ele e porque era interessante para os governos. O Lula e o PT, que eram abominados, chamados de demônios, de Satanás, desde o primeiro dia de governo, depois eles estão com o Lula e com o PT também. Passam 14 anos no governo ao lado do Lula e da Dilma. Dilma foi lá, tem fotos dela no Templo de Salomão. E assim que a Dilma também perde poder e se enfraquece, aí eles se aliam imediatamente ao Temer, o PT volta a ser o demônio e o Satanás, o comunismo volta a ameaçar o país. Engraçado que durante 14 anos não tinha risco nenhum. A partir de 2016, sobretudo, com o golpe que destituiu a Dilma Rousseff, né, que teve grande apoio aí já da bancada evangélica, né, que teve um papel muito grande do Eduardo Cunha. O que eu acho que tem uma diferença é a maneira como essas lideranças evangélicas conservadoras chegam ao poder e se aproximam do poder a partir aí de 2015, 2016, de uma forma talvez mais institucionalizada mesmo, né? Na verdade, todos os governantes também querem esses apoios, seja da Universal ou de qualquer outra igreja. E principalmente essas igrejas evangélicas ou neopentecostais que têm esse poder de arregimentação, que o pastor vai lá, chega lá e fala, e todo mundo vem. É muito comum as pessoas dizerem, não é verdade que entre os evangélicos é assim, que o pastor fala e todo mundo vai e segue. Não é de verdade, não é. Isso não acontece exatamente dessa forma na Igreja Batista, mesmo na Assembleia de Deus, em várias e várias outras igrejas. Não é uma massa homogênea, não pensa, que não tem suas próprias opiniões, que é facilmente governável. Eu acho muito perigoso a gente cair nisso. Dentro da Assembleia de Deus tem pessoas de direita, de esquerda, de centro. Agora, na Universal, só se faz o que o Edir Macedo acha, pensa e acabou. Não tem lá pastor de centro, de direita ou de esquerda, ou que gosta mais disso ou mais daquilo, ou que tem opinião assim ou assado. Quem controla a igreja rigidamente é ele, e se faz lá o que ele
acha, quer, pensa e determina. Senão você sai. Então, acho que a gente vê alianças aí, as alianças que acabaram resultando, né, que ajudaram na eleição do Bolsonaro, né, e que são alianças que chegam efetivamente ao poder, né, e que, né, você tem hoje lideranças evangélicas conservadoras e também lideranças católicas conservadoras em diversos espaços de poder dentro do governo Bolsonaro, né, ocupando ministérios, ocupando cargos importantes dentro dos ministérios. Então, na legislatura passada, a gente tinha de 80 a 90. É um número que varia por conta de suplente, por conta de gente que entra depois e tudo mais. Hoje a gente tem um pouco mais de 90, quer dizer, em número, a bancada evangélica não cresceu tanto. Mas é claro que com esse governo, a gente vê que ela cresceu muito em poder. E aí não só no Congresso, mas no Executivo. A gente tem, enfim, uma pastora evangélica extremamente conservadora e polêmica, ocupando um cargo que é o mais importante para mulheres, para as questões de gênero, para LGBT. Ela tem nas mãos ali pautas que são muito caras, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, que ele não ia aos debates promovidos, por exemplo, na Rede Globo, ele participava de entrevistas na Record TV, na Band, na Rede TV, que acabaram sendo, né, no SBT, que acabaram sendo emissoras aliadas. E aí tem realmente esse sistema de troca, né? Você tem os dados que mostram que houve diminuição de publicidade pública em alguns veículos de comunicação que Bolsonaro considera inimigo, como a Rede Globo, como a Folha de São Paulo, e por outro lado você teve um aumento de investimentos publicitários nas mídias que são consideradas aliadas, como, por exemplo, as mídias do Grupo Record, o SBT também. Nós não temos aqui uma rede nacional entregue às religiões. Nós não temos, mas temos centenas, talvez milhares de emissoras de rádio e afiliadas de televisão que são religiosas e fazem propaganda, digamos assim, religiosa sem nenhuma regulamentação. Não há nenhuma regulamentação, porque no Brasil tem um tabu muito grande com relação à regulação de conteúdo. Mas no Brasil, muitas vezes, quando você fala em regular a mídia, é entendido erroneamente como censura, né? Mas, na verdade, a regulação da mídia serviria para quê? Para você estabelecer mecanismos que impeçam esse grau elevado de concentração e que promova a pluralidade e a diversidade, né? Tanto em relação a quem detém os meios, né? A propriedade dos meios, mas também diversidade e pluralidade em relação ao conteúdo que circula nesses meios. Tem que haver sempre oferta de vários tipos de programação para os ouvintes, que são a razão de ser da existência disso, e que são os proprietários do espectro magnético. Todos nós somos proprietários. A parte que cabe ao Brasil do espectro eletromagnético, que é gerenciado pela Anatel, nos pertence ao povo brasileiro. Os veículos estão concentrados nas mãos de poucos grupos econômicos. Dos 50 veículos pesquisados, 9 são de propriedade de lideranças religiosas, todas elas lideranças cristãs, né, ou evangélicas ou católicas. 9 em cada 10 pessoas que adentram os templos, né, dos neopentecostais, eles são cooptados dos meios midiáticos. A religião hoje é consumida com o mesmo grau de comprometimento que a gente consome entretenimento, sem nenhum comprometimento com os postulados teológicos, não, mas é uma coisa que eu posso me divertir. E aqui não está nenhum tipo de valoração moral, não, é uma constatação. É uma constatação. E a mídia é esse alicerce, esse suporte, que possibilita eu viver a religiosidade dessa forma. Eu não acredito que o Brasil vai virar uma teocracia. Agora, se deixarem, sim, né? Se perguntar para eles se eles querem, eu acho que é óbvio que gostariam e que adorariam, né? O Brasil é uma república laica, ou seja, o Estado tem vida independente das igrejas e as igrejas têm vida independente do Estado. Mas estes livros não são conflitantes. Que a gente deveria criar na televisão do PT, na rádio do PT, um momento evangélico. Um momento na nossa rádio, na nossa televisão, em que a gente pudesse ter vocês falando. Não é escolher um pastor, não é escolher um bispo, é vocês. O plenário do Senado Federal aprovou por 47 votos a 32 a indicação do ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, André Mendonça, para o Supremo Tribunal.